E glória a Deus pela sua vida, que tem cumprido com esse propósito, que não tem faltado às quintas-feiras, né? Que tem honrado ao Senhor com a sua vida, né? E buscando cada dia mais a face do Senhor. Nós já ministramos aqui sobre o sentir, que fala sobre guardar o coração, os olhos, que são a candeia para o nosso corpo. Já foi ministrado sobre o ouvir, sobre a mente e sobre a busca do Espírito Santo, né, que foi algo tremendo. E hoje eu estarei ministrando sobre o nosso falar, sobre a nossa boca, né, algo que a gente fala, meu Deus, misericórdia de nós, né? Né, e o tema hoje, a qual o Senhor me deu, é o que nossas palavras têm gerado. Muito forte, né, irmãos? Quero que os irmãos, quem trouxe a Bíblia, abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Aguarda aí um pouquinho os irmãos a procurar. Provérbios está um pouquinho para frente aí de Salmos, facinhos de achar, né? Vai lá no meio da Bíblia e anda mais um pouquinho. Amém, irmãos? Provérbios 18, capítulo 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Muito forte essa palavra, quando a gente vê que um membro tão pequenininho do nosso corpo tem grande poder, que é a nossa língua, aquilo que sai da nossa boca, né? E a palavra vai nos dizer que as palavras são como fruto, né? E que nós mesmos comeremos desse fruto. Toda palavra que nós lançamos, ela é como uma semente, que ela vai cair, ela vai germinar e ela vai frutificar. E aí, cabe a gente olhar para dentro de nós e nos examinar o que tem saído da nossa boca. Quais são as palavras que têm saído da minha boca? Quais são as palavras que eu tenho lançado? Seja no ministério, seja sobre a minha casa, sobre a vida do meu esposo, da esposa, dos filhos, no trabalho, entre os amigos. O que eu tenho falado? Será que essa palavra ela está saindo da nossa boca, instruída pelo Espírito Santo, ou somente sendo gerada pela nossa carnalidade? E quando Deus me deu essa palavra, eu não esperava, né? Eu falei, eu vou falar sobre o falar, Senhor, o que eu vou falar? E de repente eu acordei numa manhã e Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração, e eu falei, calma, Espírito Santo, que eu vou anotar logo para não esquecer. Porque quem me conhece sabe que eu esqueço das coisas fácil. Depois que a gente é mãe, então, com tantos afazeres, né? Vai passando as coisas, se a gente não anotar, passa batido. Eu falei, calma, Espírito Santo, eu vou anotar, né? Porque o Espírito Santo me fez lembrar de uma passagem a qual creio que a maioria das mulheres já conhecem, mas que ela é pouco ministrada na igreja. E eu mesmo ouvi poucas vezes e nunca fui estudar a profundo essa palavra, por mais que eu já conhecesse. E o Espírito Santo me levou a me aprofundar mais. Além da revelação que Ele já tinha trago sobre a minha vida, Ele me levou a me aprofundar nessa palavra. E aquilo que Deus colocou no meu coração, porque, primeiramente, o Senhor fala conosco, para depois a gente transmitir para a igreja. Então, nós,
como pastores, também estamos todo o tempo sendo disciplinados, aprendendo, né, a fazer a vontade e o querer do Senhor. E aí o Senhor me levou lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 25. Não vou andar muito pela Bíblia hoje não, amados. Você já está falando assim, né? A pastora vai ler a Bíblia toda. Não vou não. 1 Samuel, capítulo 25. Capítulo 25, eu não vou estar lendo inteiro, que são 42 versículos, né? Mas ele vai falar aqui sobre um casal, Nabal e Abigail. E aí eu só vou estar lendo com a igreja o capítulo 2, o versículo 2 e o 3, que diz assim: E havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro, maligno nas suas obras, e era da casa de Caleb. Aqui a gente vê os extremos, né? Um casal, os dois com grandes posses, bem-sucedidos, que viviam na mesma casa, mas de caráter completamente diferente. Pessoas que estavam no mesmo ambiente, mas que produziam frutos diferentes. E isso nos diz, amado, que a minha conduta e a sua não depende de ninguém. Depende de você mesma. O seu agir, o seu falar, não depende do ambiente ao qual você está, da liderança, não depende de quem você convive no seu lar, na empresa, mas depende somente de você. O modo que você vai agir, que você vai pensar, que você vai falar. Isso vai dizer somente quem você é. Aqui, como o texto vai nos dizer, que através da atitude, do falar de Nabal e de Abigail, a gente vê quem realmente eles eram. As atitudes falam por nós. A maneira que a gente age fala por nós. E é uma palavra dura que veio a mim, né, mas que gera transformação. E o Evangelho é isso. Se nós não estiver gerando a transformação, você não está vivendo o Evangelho. Você está vivendo qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Que tem que haver transformação de caráter. Nós precisamos parecer com Cristo. Precisa haver a transformação de mente. E o texto mais para frente vai nos dizer que Davi, ele estava ali fugindo, né, do rei Saul, e teve uma trégua, né, entre eles, porque Deus ali permitiu que Saul estivesse sobre a mão de Davi, e Davi mostrou isso para Saul: se eu quisesse ter te matado, eu te mataria. Mas é um homem ungido do Senhor, e eu não vou sujar as minhas mãos. E ali, depois da morte de Samuel, Davi desceu para o deserto, né, de Maom, a qual estava ali os homens de Nabal, e ali Davi soube que esse homem era de grandes posses, que era rico, né,
E que os seus pastores estavam em Carmelo tosqueando as suas ovelhas, porque era uma época festiva, a qual as ovelhas eram levadas para ser tosqueadas. E ali Davi, com o seu exército, cercou os pastores de Nabal e guardou a vida deles, guardou as suas ovelhas para que nada acontecesse com eles. E Davi usou isso para ir pedir para Nabal uma recompensa, porque os seus homens precisavam de uma provisão, de alimento. E quando Davi separou ali 10 homens dos seus e fala, vai lá, Nabal, né? Trata ele bem, dá as boas-vindas, diz que vocês estão vindo em meu nome. E fala para ele separar o que ele tem em mãos para nos ajudar, porque nós estivemos no deserto guardando os seus homens e as suas ovelhas. Mas quando Nabal ouviu isso dos servos de Davi, Nabal ficou muito irado. Nabal ficou muito irado. E no versículo 11, não precisa ler, igreja, somente eu vou ler. Vem a resposta de Nabal, e Nabal disse assim aos criados de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Aqui, no falar de Nabal, demonstra a total imprudência de Nabal. Porque Davi, depois de grandes feitos, como não conhecer a Davi? Um homem que estava olhando somente para si, em crescer em riquezas, em crescer em posses. E quando foi pedido algo que ele poderia dar, que ele tinha para dar, ele reteve. Ele não deu aquilo que ele poderia dar para suprir um exército que estava ali necessitado. E isso quando o servo levou essa palavra de Nabal até Davi, Davi também ficou muito irado. E Davi falou, o quê? Separa aí 200 homens, afia suas espadas, porque se hoje os machos da casa de Nabal sobreviver, pode vir maldição sobre mim. Você vê que uma palavra de ira, o que gera dentro de nós? Uma palavra que foi lançada sem discernimento. Né? Uma palavra que, hoje eu estava refletindo, eu falei, é como algo que a gente come de ruim e faz mal, e não dá tempo de fazer a digestão. Isso começa a trazer malefícios para o nosso corpo, dá diarreia, e de nada tem proveito. Em vez de esperar essa palavra entrar e analisar toda a situação, deixar essa palavra fazer digestão, ver o que a gente pode tirar de proveito, reter o que é bom e lançar fora o que é o mal. Não, Nabal não fez isso. Ele foi tomado pela ira e ali feriu a identidade de Davi. Quem é esse homem? Quem é filho de Jessé? E muitas vezes é assim com a gente, né? Quem é esse daí? Quantas palavras já não feriu a tua identidade? Quantas palavras já não veio até você querendo te diminuir? Mas mais para frente o texto vai nos dizer que quando Davi tomou essa decisão,
Deus, eu falo que é Deus, né, que o texto não vai dizer isso, mas Deus levanta um servo. Um servo de Nabal, que vai até Abigail, uma mulher que o texto diz que é de bom entendimento e formosa. E esse servo vai até Abigail por quê? Porque ele sabe para quem ele tinha que levar a causa. Quando ele leva a causa até Abigail, ele fala para Abigail: Nabal é um homem louco, ele não ouve ninguém. Então ele já sabe quem é Nabal. E ele foi levar a causa para quem poderia resolver o problema. E muitas vezes, a gente, na ansiedade do nosso coração, a gente quer sair contando nossos problemas para todo mundo. A sua causa para todo mundo. Porque você quer se sentir aliviado daquilo. Você quer jogar fora aquilo que está te fazendo mal. Mas se você não conta para a pessoa certa, a qual vai ter entendimento para te instruir, isso pode causar morte. A qual foi falado Davi, que Davi iria matar não só Nabal, mas a todos os machos ali de sua casa, de seus servos, que não ficaria um macho vivo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, para quem a gente fala. Tem as pessoas certas que a gente precisa, que a gente pode falar as nossas situações. Pastores não foram levantados à toa, bispo não foi levantado à toa. Profetas, os presbíteros, os diáconos. Eles têm uma palavra de sabedoria para levar até você no dia que você precisa. Então não fique contando da sua vida para qualquer pessoa. Tome muito cuidado. Nem todo mundo que ouve vai te trazer uma palavra que vai te trazer vida, mas uma palavra que vai te trazer morte. Ou vai ficar naquilo, ai céus, ó vida, é assim mesmo. Mas esse servo, ele levou a causa até Abigail. E Abigail, ela inclinou o ouvido para o servo. Ela escutou tudo que ele estava falando e deu totalmente atenção para aquele servo. Ela não tratou o servo de qualquer forma. Ela estava próxima de seus servos. Por isso que ele sabia quem era Abigail. E ali o servo levou essa causa até Abigail e ela, como uma mulher de bom entendimento, de sabedoria, ela logo na mente dela já armou uma estratégia. Que mulher é rápida, né? Já armou uma estratégia. Não que os homens não sejam, né? Quando a gente fala, a Bíblia fala da atitude de Abigail e de Nabal, são atitudes que homens e mulheres podem ter. Tem muitas mulheres, né, que lançam palavras ruins, que são rixosas. E tem homens prudentes também, para a glória do Senhor. E ali, Abigail, ela montou toda uma estratégia, ouviu toda aquela causa e ela falou. Em outras palavras, o texto vai descrever tudo o que ela preparou, mas ela preparou tudo para prover sobre o exército de Davi. Toda a alimentação que aqueles homens estavam precisando. Porque ela tinha para dar, ela poderia dar. Então ela rapidamente falou para os servos: prepare os bolos, prepare os cozidos, né? Prepare como um presente e vai à frente, levando para Davi, que eu vou montar no meu jumentinho aqui e já vou indo em seguida. Porque eu vou resolver isso. Eu vou resolver essa causa. E a gente vê que mulher corajosa, né? Uma mulher de grandes posses, mas que não deixou isso subir a cabeça.
não deixou as riquezas dela subir a cabeça, a posição que ela tinha naquela época subir a cabeça. Mas ela ali, ela mandou os servos ir à frente e logo ela foi atrás. E ali os seus servos chegaram e ela foi de encontro a Davi. E Davi muito irado. Davi já vinha falando, quem é esse homem? Não vai ficar um homem sequer vivo. Davi já vinha murmurando também. Reclamando, irado. E ali essa mulher chega e a primeira atitude dessa mulher, ela se prostrou aos pés de Davi, como um sinal de reverência, como um sinal de humildade. Ela se jogou aos pés de Davi. E ali ela suplicou a Davi, né, pela causa dela. E ela não ficou reclamando, ou usou da posição dela para falar, quem é você para ir contra a casa de Nabal? Você não sabe que o meu marido é rico, que tem muitas posses, que somos bem vistos aqui onde moramos, que nós temos influência? Não, ela não falou nada disso. Ela somente se humilhou e se colocou como serva. E quando ela se jogou ali aos pés do Davi, ao invés de ela só ficar suplicando por vida, ela tomou toda a culpa para si. Ela falou, Senhor, me perdoe. Me perdoe. Porque o meu marido, o nome dele já significa louco. E ele está nessa loucura. E eu não estava perto para ouvir e não vi quando os seus servos chegaram e fizeram um pedido. Me perdoe, a culpa foi minha. Que atitude, que mulher corajosa, né? Além de ir ao encontro de um exército, 200 homens, ela ainda toma a culpa para si. Fala, a culpa é minha. E no casamento é assim. Os dois precisam levar um ao outro, né? Não é culpa de um, nem de outro. Mas os dois, independente das atitudes, um precisa estar auxiliando o outro. E essa mulher, ela interviu ali como uma grande auxiliadora do seu esposo. Como um grande auxiliador, ela não mandou servo ir. Ela poderia muito bem mandar os seus servos e resolver o problema. Ou ir até Nabal e falar, você é louco? O que você fez? A destruição vai cair sobre você e a nossa casa. E ficar ali reclamando. Mas não. Ela teve uma atitude de coragem. Ela teve uma atitude de fé. Teve uma atitude de humilhação. E quando ela começou a falar, Davi se prostrando, ela foi mais que uma mulher auxiliadora. Ela foi uma intercessora. Que ela se colocou entre a brecha. Falar, é sobre a minha casa, é sobre os meus. Eu preciso fazer alguma coisa. E ali ela se levantou para falar com Davi e suplicar pelo seu esposo, pela sua casa. E assim é conosco, amadas. Quando a gente vê uma situação, e muitas vezes a gente olha ao derredor e fala, essa pessoa está louca, não é possível. Com tais atitudes. Mas Deus conta comigo e com você, para se levantar com coragem e intervir pela situação.
intervir por aquele que não tem prudência no agir, não tem prudência no falar. E Abigail, ela foi essa mulher que interviu, e quando ela começa a falar a Davi, mais que intercessora, ó quantos atributos essa mulher tem, mais que intercessora, ela foi uma boca profética. Que quando ela começou a falar para Davi, ela começou a lembrar Davi de quem ele era. Algo que Nabal destruiu completamente a identidade dele, jogando fora, falando, quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Aquela mulher sabia quem era Davi. E ali ela começou a reconstruir a identidade de Davi, lembrando ele próprio de quem ele era. Falando, e intervindo e profetizando, orando por Davi e falando para Davi, que Deus seja contigo nessas batalhas, porque você guerreia pelo Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe quando você se tornar príncipe em Israel. Então ela já sabia da unção que Davi carregava. E ela começou ali reconstruir a identidade de Davi. E muitas vezes nós vamos ter que ser essa pessoa sobre a vida de alguém. Lembrar ela de quem ela é, da verdadeira identidade dela. Não somente falar mal, mas lembrar que eu e você, nós fomos formados pelo Senhor, a imagem e semelhança dEle. Fomos formados pelo Deus vivo. E essa é a nossa verdadeira identidade. E nós precisamos ser essa boca profética, que vai abençoar a vida dos nossos irmãos, daqueles que estão irados, daqueles que tomaram uma atitude que não agradava ao coração de Deus, porque Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele foi tomado pela ira. Ele já ia fazer o que não devia. E ali aquela mulher começou a falar que ele seria o príncipe sobre Israel e que ele não iria carregar aquela culpa de sujar as mãos dele com sangue por algo tão banal. E quando Davi ouve isso, Davi, ele deixa a palavra entrar, deixa essa palavra frutificar dentro do coração dele e reconhece que aquela mulher foi enviada pelo Senhor para que não deixasse ele carregar sangue inocente sobre a mão dele, para que não deixasse ele ter uma atitude que iria desagradar ao Senhor, ali gerado pela sua arrogância, gerado pelo momento de raiva, pelo momento a qual de dificuldade. Imagine um monte de homem com fome. Que esse homem tem comida para nos dar e não está nos dando. Só uma brincadeira, para descontrair. E quando esse homem, Davi, ouve essa mulher, ele reconhece Deus na vida dela. E começa a falar, glória a Deus pela sua vida. Bendita seja tu, mulher, que Deus te enviou para que não deixasse eu sujar as minhas mãos com sangue inocente. Glória a Deus pela sua vida, que não deixou que eu fizesse mal, que não deixou com que eu carregasse uma culpa sobre a minha vida. E muitas vezes a gente também vamos ser como Davi, que vamos ter que reconhecer, parar para ouvir as pessoas que estão ao nosso lado, porque a ira, a raiva pode vir para qualquer um. O momento de dificuldade pode vir para qualquer um. E nós precisamos parar para ouvir alguém. Uma pessoa de entendimento, que conhece a palavra do Senhor, uma pessoa que vai nos dar um direcionamento.
E quando Davi ouve isso e abençoa aquela mulher para que ela voltasse para a casa dela, essa mulher chega até a casa dela e o que ela encontra? Seu marido festejando, embriagado. E mais uma vez de sabedoria, ela fala, não é hora de falar, eu vou esperar por amanhã, vou esperar para falar com ele amanhã. Não é momento de falar. Ele está embriagado, não vai me ouvir, não vai ter discernimento. Já não tinha, né? Embriagado, então, piorou. E aí eu fico imaginando essa mulher, naquela situação, com um homem ruim, de más obras, que a Bíblia descreve isso, que só fazia aquilo que era mal. Como foi o casamento dessa mulher? Como foi os dias dela dentro dessa casa? Por mais que ela tivesse tudo, que ali eles tinham grandes posses, nós que somos mulheres, a gente sabe que não adianta a gente ter riquezas se a gente não for tratada bem. Não adianta a gente receber presentes caros se a gente não for tratada bem. Se o amor não for verdadeiro. E naquela época as mulheres eram dadas em casamento. E hoje, para jovens, vocês têm escolha. Analisem. Analisem, orem, busquem ao Senhor pelo futuro marido de vocês. Porque casamento é para a vida toda. Então, vocês têm em mãos a oportunidade de escolha. E aí você imagina essa mulher chegando ali, depois de um decreto de morte, o marido fazendo festa. Era louco mesmo, embriagado. E ela espera o outro dia, quando ele estava sóbrio, para poder falar com ele. E ali ela conta tudo o que ela fez para Nabal. Porque por mais que ele fosse louco, a mulher não pode esconder as coisas do esposo. É um casamento, precisamos contar um com o outro. E ali ela foi e contou tudo para o seu esposo, o que tinha ocorrido. E no mesmo momento, ele sofre um ataque do coração e cai paralisado. E ali a Bíblia vai descrever que esse marido ele fica paralisado por 10 dias. E aí isso me chamou a atenção. Porque algo que me chamou a atenção também aqui, além de ele vir da linhagem de Caleb, que era um dos 12 espias, que tinha a visão ampla, que tinha fé, que adentrou a terra prometida, um homem valente, que até a sua velhice estava servindo ao Senhor. Ele veio dessa linhagem, ele tinha testemunho. E quando a Bíblia fala que ele caiu paralisado por 10 dias, eu creio que foi a misericórdia do Senhor. Falar assim, eu vou deixar ele aí paradinho por 10 dias, para refletir no que ele fez, para dar tempo de se arrepender. Porque eu creio que Deus, que sonda o nosso coração, que é onipresente, onisciente, onipotente, ele sabia que ao ouvir aquele relato da esposa, o que ele poderia fazer com a esposa? Poderia se irar e se voltar contra ela? Poderia recair sobre ela ali toda a sua maldade? Ou falar, você passou por cima de mim, da minha resposta, da minha palavra? E o Senhor, ali pela misericórdia, Ele deixou ali Nabal 10 dias paralisado. E amados, não importa o que você fez de ruim, o que você falou, não importa. Deus sempre nos dá tempo de arrependimento. Deus sempre nos dá tempo para nos arrepender, para que a gente volte o nosso coração a Ele,
para que a gente volte atrás daquilo que a gente fez, daquilo que a gente falou. Peça perdão, para que a gente volte atrás das nossas atitudes erradas. E volte o nosso coração totalmente ao Senhor. Deus, Ele sempre dá essa oportunidade para todos. E eu creio que esse momento de 10 dias, Deus, Ele deu essa oportunidade para Nabal. De arrependimento, mas o Senhor é o Senhor que sonda. E ali o Senhor permitiu a morte de Nabal. E quando Davi soube que Nabal teria morrido, ele glorificou a Deus, porque quem foi à frente da causa dele foi o Senhor quem agiu. Ele não precisou sujar as mãos dele. E amados, não sei qual situação que você passa hoje, qual aflição, por mais difícil que ela seja, Deus está à frente, Deus está no controle, Deus está vendo todas as coisas. Deus, Ele não deixa nada no oculto. Deus, na hora certa, no momento certo, Ele vai agir. Não estou falando que Deus vai matar seu inimigo, né? Mas que Ele age a favor dos seus. Ele age a favor daquele que é íntegro, daquele que é reto, daquele que é obediente. Ele age a favor. E Deus agiu a favor de Abigail. E quando Davi ouviu tudo isso e glorificou ao Senhor, e ali pediu perdão também para o Senhor, porque ele também tinha tomado uma atitude errada. Ele olha para aquela mulher, para os seus servos e fala: manda buscar aquela mulher para ser minha esposa. E se a gente vê os contextos históricos, quem era viúva naquela época ficava com uma situação financeira muito difícil. E Davi mandou buscar Abigail. E Deus nos fala que não importa a situação que você ache que tudo vai se acabar, Deus, Ele cuida. Deus, Ele protege. Deus, Ele traz o melhor para a sua vida. Toda essa história me fez lembrar muito do meu testemunho, mas eu já contei ele várias vezes. E por misericórdia, Deus, quando nós voltamos o nosso coração para o Senhor, Ele prepara o melhor, amados. Não tenha dúvida disso. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça que está demorando, por mais que pareça que não vai chegar, espera no Senhor, confia no Senhor. E ali, Davi tomou Abigail como sua esposa, ela levou as suas servas, e ali ela foi mulher de Davi. E eu creio esse homem, um quê? Não posso perder essa mulher. Sábia, corajosa, valente, intercessora, que tem uma boca profética, que ora por mim, que me abençoa. Que nós venhamos ser como Abigail, seja você homem, seja você mulher. Que venhamos ter atitudes prudentes. E aqui eu quero deixar as lições que a gente tira com esse texto. Que é ouvir, primeiramente, aquilo que chega até nós. Procure entender a causa e a pessoa, o que ela passou, antes de falar algo. Posição, posses, não nos torna melhores que ninguém. E busque estratégia e sabedoria para falar. Busque estar meditando a palavra do Senhor. Busque estratégias ao qual o Senhor nos dá e armas poderosas de jejum e oração. E outra lição,
tenha coragem para interceder. Porque é preciso coragem, amado. Porque como o exército de Davi se levantou para ir contra a casa de Abigail, o inimigo, quando vê que alguém se levanta, o inimigo também se levanta. É preciso coragem para interceder. E seja uma voz profética, seja a resposta do Senhor para a vida de alguém, sobre uma causa, sobre uma casa, sobre uma família. Seja essa voz profética. Deus te chamou aqui, não somente para você ser um membro, mas para que você seja usado por Ele, para transferir o amor dEle, o Evangelho, para que muitas vidas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Eu quero já glorificar o Senhor por essa palavra, convidar já o Ministério de Louvor e deixar só mais uma palavra aqui para reflexão que está no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34 ao 37. O Ministério de Louvor pode já se posicionar aqui. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34 ao 37. Quando Jesus diz assim: raça de víboras, como pode vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E aqui fala, o que o nosso coração está cheio, vai sair pela boca. Então, amado, sonda o teu coração. O que está frutificando no teu coração? O versículo 35 vai dizer: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. É muito forte, amados. Nós vamos ser justificados e condenados por aquilo que sai da nossa boca. E não é fácil, amados, a gente vigiar aquilo que sai. Então, a importância da gente cuidar do nosso coração.